Estamos online, vamos compartilhar o vídeo, que as pessoas possam participar junto com a gente. Vamos chamar o pessoal aí para participar junto conosco. Seja bem-vindo com as pessoas que estão chegando. Compartilhar. Se quiserem dando um oi, a pessoa que vai chegando aí, que daí a gente vai sabendo quem está online. Estamos compartilhando aqui, já vamos participar, já vamos chamar. Boa noite para todos. Hoje foi rápido, compartilhei, já comecei errando já. Hoje nós vamos falar a respeito do Salmo 119, versículo 72. Tá enxergando a live, Deus? Ela não tá embaçada? É os meus olhos que estão embaçados? Acho que sim. Então tá. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Meu óculos está ficando cada vez mais feio de vida aqui. Eu não estou enxergando mais. Vamos lá. Hoje nós vamos falar o versículo 72 do Salmo 179, Salmo 119. Nós estamos terminando hoje a 9ª letra, né? São 22 letras, hoje nós estamos terminando a 9ª letra. Ela diz para nós assim: a sua lei vale mais para mim do que fortunas em ouro e prata. Isso fala na NBV. Na nova tradução da linguagem de hoje, a tua lei vale para mim muito mais do que toda a riqueza do mundo. Na NVI diz: para mim vale mais a lei que decretastes do que milhares de peças de ouro e de prata. Na NVT, tua lei é mais valiosa para mim do que peças de ouro e de prata. Na Almeida Revista e Corrigida diz para nós: melhor para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Na versão fácil de ler, a lei que o Senhor deu vale mais para mim do que todo o ouro e a prata do mundo. Na O Livro de Portugal, a lei que saiu da tua boca vale muito mais para mim do que as riquezas incontáveis de ouro e prata. A versão mais perto do original, deixa eu dar uma limpadinha aqui que tem um risco bem na frente do meu olho, não está me atrapalhando. Mas eu acho que o pior de tudo é que acho que não é uma sujeira, uma mancha bem na frente do olho. A versão mais próxima da versão original está na Nova Almeida Atualizada, que na realidade são parecidas também com a tradução brasileira, com a Almeida 21 e a Almeida Revista e Atualizada, que diz assim, ó: para mim vale mais a lei que procede da tua boca que milhares de peças de ouro e de prata. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que tu tem feito na nossa vida, te agradecendo, Senhor, pelo Salmo 119 que tu deixou para nós, e aonde mostra, Senhor, o fantástico amor que o salmista tem pela tua palavra, pelos teus decretos e pelas tuas leis. Coloca, Senhor, em nós esse desejo de louvar e bendizer a teu santo nome. Coloca em nós esse amor pela tua palavra e que nós possamos de verdade colocar em prática esse versículo que será exposto essa noite. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, esse versículo ele é muito tocante. Ele é muito tocante para as pessoas que são crentes de verdade, pessoas que conhecem a palavra realmente, pessoas que dão valor para a palavra de Deus, porque, sinceramente, se assim não for, esse versículo de nada vale. Olha que maravilha que diz assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca que milhares de peças de ouro e de prata. Para mim vale mais a tua palavra, vale mais a tua Bíblia, vale mais a tua vida, vale mais os teus decretos, vale mais os teus mandamentos do que qualquer outra coisa no mundo.
Infelizmente nós vemos nos dias de hoje as coisas sendo, e essa frase principalmente, ela sendo somente uma poesia, sendo somente algo bonito escrito, né? Mas colocar em prática isso é terrível. É muito difícil de ouvir isso, né? Quem dirá acreditar, quem dirá colocar em prática? Será que nós cremos nisso de verdade? Será que nós cremos que para nós a lei de Deus, a lei que procede da boca de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa? Será que nós abandonaríamos tudo que nós temos em prol da palavra de Deus, em prol dessa fé a qual nós temos? Será que eu abriria a mão da minha família? Será que eu abriria a mão dos meus filhos? Eu abriria a mão do dinheiro, do meu trabalho, das coisas que o mundo me propõe ou me dá? Será que eu abriria a mão dos meus desejos carnais? Abriria a mão das coisas, das regalias as quais eu tenho? Abriria a mão, quem sabe, como eu falo aqui direto, que nós não conseguimos chegar a ter uma igreja comum numa cidade porque os pastores querem, as pessoas querem que tudo seja em volta delas. Então seria impossível nós conseguirmos transformar todas as igrejas que existem em uma cidade, em uma igreja só, porque as pessoas não vão abrir mão das regalias que eles têm. Isso eu estou falando de líderes espirituais, eu não estou falando de pessoas comuns, eu estou falando de líderes espirituais. Será que os líderes da Assembleia de Deus abririam mão das regalias que ele tem? Será que os líderes da Adventista abririam mão? Será que os líderes da Igreja Católica abririam mão? Será que os líderes do Espiritismo abririam mão dos centros de Umbanda que eles têm? Será que essas igrejas independentes que existem, eles abririam mão tudo para deixar nas mãos de Cristo? Abririam mão da vida que eles têm, de serem bem recepcionados, de serem bem atendidos, de terem carros que a igreja paga, de terem celulares que a igreja paga, de ter salários que a igreja paga? Será que eles abririam mão de tudo isso para viver o evangelho verdadeiro? O evangelho verdadeiro ao qual nós vemos que viveu Jonathan Edwards, que viveu o reverendo Moody, que viveu David Livingstone, que pessoas que tinham tudo no local onde eles estavam e abriram mão de suas vidas para levar o evangelho para outras criaturas. Usando pessoas dos dias de hoje, eu vejo a vida me esqueci o nome da pregação impactante, Paul Washer abriu mão de tudo que ele tinha para ir pela América Latina pregando a respeito do evangelho, abriu mão de esposa, filhos, abriu mão de ganhos, abriu mão de carros, abriu mão de tudo para levar o evangelho. Será que nós cremos dessa forma? Será que nós seríamos capazes de abandonar tudo que nós temos em prol disso? Quando Jesus chama, na passagem que ele está contando uma parábola lá a respeito do casamento, que ele convida as pessoas para vir no casamento e as pessoas dizem: não posso, eu tenho que enterrar o meu pai, eu não posso, eu tenho que fazer tal coisa, eu não posso, eu estou comprando uma junta de boi para minha fazenda e eu vou ganhar dinheiro, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquele outro. Nós não somos iguais, nós não somos exatamente isso, nós não somos pessoas que quando alguém chama nós para fazer alguma coisa a respeito da palavra de Deus, nós sempre temos alguma coisa para fazer. Nós nunca estamos dispostos, nós nunca estamos livres para fazer a vontade de Deus, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. Nós não queremos abandonar o nosso trabalho, porque é o nosso ganha-pão e nós precisamos ganhar o pão para poder nos alimentar. Quando Deus nos chama, nós deveríamos abrir mão até disso, do ganha-pão, e ir atrás
para ir falar a respeito da palavra de Deus, porque Ele nos prometeu no momento em que nós colocássemos em primeiro lugar o reino dEle, todas as coisas que nós precisamos Ele nos daria, e nós não cremos assim. E aqui o salmista está dizendo que a palavra de Deus é muito mais importante para ele do que milhares de ouro, de prata. Será que nós conseguimos? Será que nós cremos? Será que nós conseguimos colocar isso de verdade no nosso viver? Será que nós acreditamos que a Bíblia é uma coisa muito mais importante do que qualquer outra coisa? Será que nós entendemos que a palavra de Deus é mais importante que o dinheiro para nós? Se assim nós entendêssemos, nós não colocaríamos os nossos dias inteiros na presença de Mamon. Essa é a realidade. Nós trabalhamos 8, 10, 12 horas por dia para conseguir ganhar um pouco mais, para poder melhorar de vida, para poder ter um carro melhor, para poder ter uma casa melhor, porque nós estamos preocupados com o nosso bem-estar, nós estamos preocupados como é que nós podemos dizer que isso é verdade na nossa vida? Como é que nós podemos dizer que é realidade, que nós dizermos que a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus é mais importante para mim do que ouro e prata? Gente, isso não é real. Isso não é real. E o salmista falava isso. Será que nós temos colocado a palavra de Deus em primeiro lugar na vida da gente de verdade? Gente, a palavra de Deus pode nos dar coisas melhores do que o dinheiro pode comprar. Mas quem pode dizer isso? Quem é que pode assumir isso? Será que nós temos condição de levantar a nossa voz e dizer a mesma coisa que o salmista diz? Para mim é muito mais importante o que tu fala do que o dinheiro, é muito mais importante o que tu fala do que os desejos carnais, é muito mais importante o que tu fala do que o bem-estar, o egoísmo, a fama, o dinheiro, os bens, a comida, a saúde. Nós não conseguimos dizer isso. Será que de verdade nós preferimos a lei de Deus do que qualquer outra coisa? Ou nós estamos dispostos a trocar a palavra de Deus por coisas materiais? O salmista aqui ele está elogiando expressivamente a palavra de Deus. Ele está dizendo que a coisa de maior bem, e nós já vimos isso já em versículos anteriores, que ele diz que o principal tesouro da vida dele é a palavra de Deus, a principal coisa é a palavra de Deus. Quando ele se reúne com reis, quando ele se reúne com outras pessoas, é muito mais importante a palavra de Deus. Ele prefere estar na presença das pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus do que príncipes e reis. E nós, muitas vezes, nós abrimos mãos de estar falando a respeito da palavra de Deus para estar numa festa, para estar num evento da empresa, para estar lá sei eu aonde, em qualquer outro lugar. Nós fugimos da palavra de Deus. Nós não temos de verdade, esse versículo não é verdade na vida das pessoas que se dizem cristãs hoje em dia, não é real. Nós não temos colocado Deus em primeiro lugar na vida da gente. Nós vemos Deus em primeiro lugar na vida das pessoas que moram lá na Arábia. Pessoas que estão dispostas a entregar a sua vida e morrer pelo Evangelho. Pessoas que estão dispostas a perder a sua cabeça, perder a sua vida, perder a sua família por amor ao Evangelho de Deus. E nós não queremos perder nem o serviço. Nós não dizemos para as pessoas que estão na nossa volta, no nosso emprego, que nós somos cristãos com medo de nós sermos... que as pessoas comecem a rir de nós e assim nós vamos perder o emprego. Nós não... Nas rodinhas e nas festas de família nós não falamos que somos cristãos porque as pessoas vão se afastar de nós. Nós não queremos estar longe, nós não queremos estar afastados.
E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Muito mais importante para mim é a palavra de Deus que o dinheiro. Muito mais importante para mim é a palavra de Deus do que ser reconhecido. Eu quero perder amigos, eu quero perder família, eu quero perder dinheiro, eu quero perder tudo que eu tenho para que eu possa estar na presença de Deus. É assim que nós devemos fazer. E o salmista se deleita quando ele está falando isso. Ele diz que prefere a lei de Deus, ele elogia expressivamente a palavra de Deus, ele se deleita em poder ouvir a palavra de Deus. E sabe o que nós fizemos? Nós queremos mal e porcamente ir na igreja 1 hora, 1 hora e meia por semana para ouvir o que as pessoas vão falar a respeito da palavra de Deus, e assim ainda nós vamos numa igreja que não fala a respeito da palavra de Deus, mas fala em respeito de bênção, fala em respeito de culto à carne, fala em respeito de culto à bênção, e não a respeito da palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus começa a falar para nós, nós começamos a ficar desconfortáveis, nós começamos a ver que de verdade tudo que nós estamos fazendo não deixa de ser uma grande mentira, porque nós não somos crentes de verdade. E o salmista se alegra em ouvir a palavra de Deus, e ele se alegra porque ele está ouvindo a palavra de Deus com frescor para a nossa alma. Ele sente, quando ele ouve a palavra de Deus verdadeira, aquilo serve de refrigério para a alma dele. É o que nós deveríamos sentir quando nós ouvimos a palavra de Deus e essa palavra nos bate, e essa palavra toca em nós e nós sofremos por causa disso. Isso serve de frescor para a nossa vida, porque nós começamos a ver o quão maravilhoso é estar na presença de Deus, e que ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ela que refrigera a nossa alma, ela que nos dá sabedoria. Os escritos, gente, eu quero que vocês entendam, os escritos desse mundo, eles são como ervas que secam e se passam. Nós vemos pessoas que são apaixonadas por livros, nós vemos pessoas que têm estudos, cientistas, médicos, advogados, que passam a vida inteira estudando coisas carnais, coisas que passam, e não conseguem entender quando Deus verbaliza na sua lei a jovialidade que nos traz, o bálsamo que nos traz essa palavra de Deus. O problema é que nós estamos mais preocupados em conhecer as coisas do mundo do que conhecer as coisas de Deus. Nós precisávamos buscar a palavra de Deus com afinco, com vontade, com desejo. Nós deveríamos amar a palavra de Deus de uma forma tamanha que quando ouvisse a palavra, aquilo que eu falei no domingo a respeito de Neemias e Esdras, quando Esdras diz que vai sair e que vão para casa de vocês agora e almocem e descansem um pouco e depois volte de novo, que nós vamos continuar falando a respeito da palavra de Deus. Eles diziam: não, a gente não quer ir para casa, a gente quer ouvir mais, nós queremos ter mais conhecimento a respeito da palavra de Deus, nós queremos conhecer mais a Deus, nós estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a expressão de Deus na nossa vida. Nós ansiamos por isso. É isso que nós fizemos? Não, não é. Nós estamos no culto, nós vamos na igreja e amamos o período de louvor. Queremos ouvir testemunhos das pessoas, queremos ouvir as bênçãos que Deus tem colocado na vida das pessoas. Nós queremos ouvir tudo. Aí quando chega na palavra de Deus, aquilo se torna um peso. Gente, entrou uma coisa na minha garganta. E nós não queremos ouvir. Nós nos entristecemos. Dá sono, nós queremos dormir. Sabe, gente, quantas vezes eu pregando na igreja eu vejo pessoas que estão totalmente entusiasmadas no período do louvor, e quando chega a palavra de Deus começam a pescar, né? Lá no Rio Grande a gente diz pescar, começa a dar sono e começa a dormir durante a palavra de Deus.
A gente faria muito bem se nós buscássemos a palavra do Senhor de verdade, se ela fosse uma expressão maior para os nossos ouvidos, se ela servisse de alento para nós, se nós conseguíssemos ouvir a palavra de Deus e nos alegrar em ouvir. Nossa, que maravilha que eu estou ouvindo. Sabe quando nós estamos sentados numa mesa, com um banquete na frente de nós, e nós nos deliciamos com aquela comida a qual nós estamos comendo? É assim que nós deveríamos ser, de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós que nós deveríamos ter ânsia pelo conhecimento, ânsia pelos desejos. Mas na verdade, nós estamos com o conhecimento da palavra de Deus totalmente defasado. A verdade de Deus está completamente perdida. Nós vivemos uma época em que o evangelho barateou. Nós estávamos hoje conversando a respeito ali no grupo de pastores, a respeito de uma igreja, me esqueci o nome da igreja, me esqueci o nome da igreja agora aqui lá em São Paulo, Betesda, a igreja de Betesda lá em São Paulo. O pastor declarou que a igreja seria a partir de então inclusiva, que aceitaria homossexuais para estar na igreja, estar junto deles, e aí deu um monte de pessoas conversando ali dentro do grupo, e falando que nós não podemos aceitar isso e aquilo, aquele outro. Aí eu fiz uma pergunta para eles: por que nós não podemos aceitar homossexuais dentro da igreja? Jesus Cristo, ele andava com todo tipo de pessoa, com homossexuais, com prostitutas, ele falava a respeito do amor de Deus para essas pessoas e dizia para eles com amor, com grande amor, que eles precisavam se arrepender dos pecados que eles estavam. Mas nós temos tanto ênfase, nós amamos tanto a palavra de Deus de uma forma errada, um farisaísmo, um radicalismo, onde somente as pessoas as quais nós queremos pode estar dentro da igreja. Teve um pastor que falou que nós não podemos aceitar dentro das igrejas pessoas assim, nós só poderíamos aceitar pessoas assim se elas estivessem dispostas ao arrependimento. Nós podemos aceitar o homossexual dentro da igreja se ele vir disposto ao arrependimento. Aí eu disse para ele: gente, vocês não leram Romanos 7? Romanos 7 diz para nós que nós estamos dispostos ao pecado, nós estamos dispostos a fazer as coisas erradas, não fazer as coisas de Deus. Mas nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, porque é a palavra que nos liberta de todo o pecado. Mas nós estamos tão fechados, os nossos pensamentos estão tão fechados, que nós queremos ver somente aquilo que nós queremos ver, nós queremos que as coisas funcionem de acordo com o que a gente quer, ou seja, tem que estar na igreja as pessoas que estejam dispostas a mudar. Paulo, por acaso, quando ele saiu do lugar que ele estava a caminho de Damasco para ir prender cristãos, ele estava indo se encontrar com Cristo? Não, ele estava indo para matar cristãos, ele estava indo para prender cristãos. Matar não, desculpa, porque não tem, a palavra de Deus não diz que Paulo matou cristão, mas ele estava indo para prender cristãos, ele estava indo para cumprir a palavra do homem, para prender cristãos, e no meio do caminho Deus pegou ele e laçou ele. É isso que nós precisamos entender. As pessoas têm que estar no local onde é falado a respeito da palavra de Deus. E aí eu disse para eles: por que nós não lutamos e não queremos todos os dias trazer pecadores para dentro da igreja para que eles se arrependam e mudem de vida? Se a igreja não está disposta a abraçar os pecadores para que eles mudem, se nós de agora em diante nós dissermos que nós dentro da igreja só vão estar pessoas que não têm pecado, nós temos que sair de dentro da igreja, porque nós somos os maiores pecadores. Nós precisamos mudar esse nosso pensamento. Nós estamos com a nossa mente defasada a respeito da palavra de Deus.
Nós estamos pegando a palavra de Deus como os fariseus e usando contra Deus. Nós estamos pegando a palavra de Deus e tirando Cristo dela. Cristo é o principal meio. É por intermédio de Cristo que vem a salvação. A palavra de Deus só nos traz conhecimento a Cristo. Só que nós queremos tirar Cristo das pessoas e enfiar a palavra de Deus neles. Não é isso que a palavra diz para nós. A palavra de Deus modifica o nosso viver. Só que para nós ser modificados pela palavra de Deus, nós temos que amar a palavra de Deus mais que todas as coisas. Ela é eficaz, ela é veraz na vida da gente. Quando Deus fala para nós, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós estamos orando e estamos clamando, Senhor, mostra-me um caminho, e esse caminho vem de encontro a nós, e nós ouvimos a palavra de Deus, aquilo serve de alento, como se nós estivéssemos ouvindo novamente a palavra de Deus pela primeira vez. A palavra de Deus tem que ser apreciada por nós. Quando nós descobrimos que o que está relatado na Bíblia é coisas que saíram dos lábios do próprio Deus que está no céu, isso deveria servir de tesouro para nós. Nós deveríamos, quando alguém abre a palavra de Deus e começa a ler a palavra de Deus, nós deveríamos parar e dizer assim, cara, eu não posso fazer nada porque estou ouvindo Deus falar, é a principal coisa, sabe, gente? Quando a gente sai de algum lugar, por exemplo, vamos fazer uma suposição que nós vamos sair da nossa casa para encontrar com alguém eminente, com o prefeito, com o governador, com o presidente da república, lá sei eu com quem. E quando essa pessoa começa a falar, nós temos que nos desfazer de tudo e prestar atenção, porque isso é uma honraria que nós estamos dando para ela. E sabe o que nós vemos as pessoas fazer? Quando nós abrimos a palavra de Deus dentro da igreja e começamos a falar a respeito da palavra de Deus, as pessoas vão para o celular jogar, vão para o celular responder WhatsApp. Nós vemos pessoas 24 horas por dia na frente do celular e abandonam a Bíblia. Não querem saber o que tem sido mais importante na nossa vida. Não tem sido a palavra de Deus, porque se assim o fosse, nós abandonaríamos tudo em prol dela. Os preceitos são apreciados, os preceitos de Deus pelo salmista, quando ele descobriu que tudo o que está escrito na palavra de Deus saiu dos lábios de Deus, e ele se apaixonou por isso. Os lábios esses que comunicaram a existência, que foi por intermédio dos lábios de Deus que ele disse, haja isso, haja aquilo. Foi por intermédio da boca de Deus que todas as coisas houveram. Foi por intermédio de Deus que tudo se fez, que existe tudo que existe por intermédio da palavra de Deus. E é por intermédio desta palavra que nós devemos nos alegrar todos os dias de nossa vida e fazer a vontade de Deus sempre. Foi Ele, os lábios de Deus, que comunicaram para nós a lei, que governa toda essa existência a qual Ele colocou. Então, gente, quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a ler, aquilo deveria ser um desfrute, deveria ser um banquete para nós. Mas sabe por quê? Sabe o que eu vejo as pessoas dizer? Sabe por que eu não leio a palavra de Deus? Porque eu leio e não entendo. Eu não consigo entender o que está escrito ali também. Sabe o que nós fizemos? Passamos o dia inteiro correndo, fazendo um monte de coisa. E aí vamos tirar 5 minutos para a palavra de Deus. Tu pega a palavra de Deus com a cabeça em Nárnia. E pega a palavra de Deus e lê. É lógico que tu não vai entender. Pega qualquer livro. Machado de Assis. Qualquer um. E tenta ler para te ver se tu vai conseguir entender alguma coisa. Não, não vai. São uma linguagem rebruscada, a qual nós não estamos acostumados a ouvir.
Aí tu pega aquela leitura, o que está escrito ali não condiz com as coisas que tu vive no momento, porque nós vivemos, infelizmente, um momento de emburrecimento, que gente, olha, parece que as pessoas estão cada vez mais não é estudadas, mas as pessoas estão cada vez com maior, como é que eu posso dizer? Crescimento, escolaridade, isso, com uma escolaridade maior, mas uma falta de discernimento. As pessoas não conseguem interpretar um texto. Sabe? É um emburrecimento que nós estamos vendo nas pessoas hoje em dia. E aí elas pegam Bíblia, pegam o Machado de Assis para ler, não vão entender mesmo, porque estão com a cabeça cheia de coisas. Estão com a cabeça cheia de internetês, é a nova linguagem que nós vemos pessoas falando CMT, lá sei eu, que CMG, e aí é só coisa que quando eles falam eu não consigo entender. As pessoas não querem mais ler. E principalmente a respeito da palavra de Deus, como é que eles vão amar a palavra de Deus? Se a palavra de Deus é rebruscada, se a palavra de Deus é um outro tipo de literatura diferente, é uma literatura diferente, uma linguagem diferente. Aí por isso que hoje em dia nós estamos tendo esses vários tipos de linguagem que eu tenho lido aqui, NTHL, ARA, aí a gente lê várias para que as pessoas possam ler. Eu não consigo entender a Bíblia. Gente, pega a Bíblia em várias versões e procura o que tu quer entender. Ouve na internet alguém falando a respeito daquele assunto e vocês vão ver o quão maravilhoso é. É possível, gente, que a lei... A gente conhece pessoas sem cultura nenhuma que lê a Bíblia e tem um entendimento incrível da Bíblia. A minha mãe mesmo era uma pessoa que não tinha estudo. Ela, na época dela, não tinha como estudar. Mas ela não lia uma Bíblia só. A gente chegava lá na casa dela, ela estava com 3, 4, 5 Bíblias abertas em cima da mesa e pesquisando em todas. E quando ela tinha dúvida, ela pegava ela pegava o Paulinho, ela pegava a Ruth, que era esposa do pastor Joyce, ela ia perguntar, ela ia lá na tia Cirlei perguntar o que queria dizer, porque ela queria aprender, ela queria saber, ela queria estar mais perto de Deus, e para estar mais perto de Deus, ela sabia que ela precisava ler a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. É isso, nós precisamos ter fome e sede de justiça. Nós precisamos conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer mais Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus que abriu a sua boca e falou tudo isso para nós, e nós precisamos amar tudo isso que ele falou, porque tudo procedeu da boca de Deus, inclusive os pactos com os quais ele fez conosco. Nós precisamos entender que nós precisamos conhecer mais da palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Como é que nós podemos amar a Deus se nós não amamos a palavra de Deus? Como é que nós vamos conhecer a Deus se nós não lemos a sua palavra, se nós não amamos o que ele fala para nós? Nós deveríamos avaliar, acima de tudo, a palavra de Deus para a nossa vida, o quão importante ela é para nós. Da onde tem saído a palavra de Deus? Qual é a fonte que saiu? A fonte é Deus diretamente. Então nós devemos amar sobremaneira essa palavra maravilhosa, mais do que milhares de peças de ouro ou de prata. O salmista quer falar que, na verdade, Deus está além das possibilidades e avaliações econômicas. Deus está além do nosso poderio econômico. Deus está além do nosso poder aquisitivo. Deus é muito mais importante para o salmista que milhares de peças de ouro. Deus é muito mais importante do que qualquer coisa que possa viver na terra, qualquer coisa que nós possamos viver na terra.
Nós podemos ter uma vida abençoada, nós podemos ter uma vida com um monte de coisa, um monte de dinheiro, e mesmo assim nós não somos abençoados por Deus. Nós precisamos entender que o valor da palavra de Deus é muito maior do que qualquer coisa. Eu quero que vocês entendam que com o dinheiro, gente, a gente pode comprar roupas finas, sim. Nós podemos andar com roupas de marca, nós podemos andar com sapato de marca, nós podemos nos vestir e gastar 500 mil reais para uma roupa. Comprar uma roupa de grife, comprar um sapato de marca e gastar um monte de dinheiro. O dinheiro nos dá oportunidade para isso, mas a Bíblia diz para nós que nós não conseguimos melhorar essas roupas. E as roupas melhores nós conseguiríamos inteiramente gratuita. Nós vemos isso quando a palavra de Deus diz para nós em Apocalipse que Ele vai nos dar roupas, vestes brancas. Isso, entende? É muito mais importante do que qualquer outra coisa. Não é as roupas que o dinheiro me traz, que eu posso comprar, que vai me trazer importância ou alguma relevância, mas é as vestes brancas que eu vou vestir lá quando eu estiver frente a Deus. Essas são muito melhores. O dinheiro pode me dar condição de comprar boa casa. O dinheiro pode me dar condição de morar até numa mansão. Mas ele nunca vai me dar condição de ter a melhor graça, a melhor casa, qual é gratuita, uma casa na Nova Jerusalém. É isso que nós precisamos entender, gente. O dinheiro pode comprar terras excelentes. Oi, Manuel, graças a Deus conseguiu entrar aí e ver junto conosco. O dinheiro pode comprar terras excelentes. O dinheiro pode nos dar coisas maravilhosas, mas nunca coisas eternas. É isso que eu preciso que vocês entendam. O dinheiro pode comprar amigos, gente. Sabe, quando a gente tem muito dinheiro, tem muitas pessoas na volta da gente nos bajulando. O dinheiro pode comprar até amigos, mas nunca nós vamos ter o verdadeiro amigo, que é Cristo, que diz que nós deixamos de ser amigo e começamos a ser irmãos. O dinheiro não pode comprar coisas importantes na vida da gente. Ele não pode comprar o perdão dos nossos pecados. O dinheiro não pode comprar a paz que nós temos com Deus. O dinheiro não pode comprar a santidade a qual nós lutamos e desejamos. O dinheiro não pode comprar para nós uma morte feliz. O dinheiro não pode comprar um local onde a gente possa viver ao lado de Deus. É isso que esse versículo quer dizer para nós. Eu me alegro muito mais com as palavras que saem de tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata. É muito mais importante a palavra de Deus para mim do que qualquer outra coisa. As pessoas podem vender os bens. Isso que o dinheiro compra, as pessoas podem vender. Comprei casa, comprei carro, eu posso vender todas essas coisas. O dinheiro, eu posso fazer várias coisas. Nós vemos até que nós temos um episódio na Bíblia onde Judas vende Jesus por 30 peças de prata. O dinheiro pode até vender pessoas. Ou o dinheiro pode corromper eu a ponto de eu abandonar a minha fé. Tem pessoas que nem por dinheiro, isso nós vemos no caso dos irmãos, que ele se vendeu por um prato de lentilha. Jacó e Esaú, um prato de lentilha. Ele estava com fome. E aí Jacó disse para ele: tu me dá a tua primogenitura, eu te dou um prato de lentilha. E ele vendeu a sua primogenitura com um prato de lentilha. E nós, o que nós temos feito a respeito da palavra de Deus? Será que nós temos nos vendido barato? Ou será que nós temos realmente amado a palavra de Deus? Como eu disse no início, acho difícil nós dizermos que somos cristãos verdadeiros. Porque nós abandonamos a palavra de Deus por mínimas coisas. Nós vemos o cristianismo de verdade aonde há perseguição. Nós vimos isso lá no Coliseu, né? Pessoas morrendo. Sabe, gente?
Se um pobre tivesse escrito esse versículo, a pretensão do mundo teria dito que, cara, qualquer um fala isso. Qualquer pessoa que não tem riqueza despreza a riqueza. Tem uma historinha que fala a respeito das raposas, que as raposas diz que é uma história que diz assim, as raposas olhavam as uvas e diziam: não, nós não vamos comer essas uvas porque elas são amargas. Nós não vamos comer essas uvas porque elas travam a boca. Nós não vamos comer essas uvas porque elas não são docinhas e gostosas. Na realidade, elas não comiam as uvas porque elas não alcançavam as uvas. E aí as pessoas podem até dizer, se fosse um pobre que estivesse dizendo, ele está falando que o dinheiro é menos importante, que o ouro e a prata é menos importante porque ele não tem. Mas nós não estamos falando de uma pessoa comum, nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de Davi. Foi Davi que escreveu isso aqui, que diz que para ele mais importante é a palavra de Deus que milhares de ouro e prata. Ele sabia julgar o que é ter ouro e prata. Ele tinha uma experiência com dinheiro, ele tinha uma experiência real, ele tinha uma experiência com valor real. Ele tinha experiência com o ouro e com a prata. E também tinha experiência com Deus, ele estava em condição de fazer essa comparação. Ele sabia que o dinheiro era menos importante que o ouro e a prata. Gente, Davi tinha muito mais do que nós podemos ter uma vida inteira. E mesmo assim ele diz que muito mais importante é a palavra de Deus. Ele revela e afirma que da boca de Deus, o que sai da boca de Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa. Muito melhor do que grandes riquezas, muito melhor do que amontoar milhares de ouro, milhares de prata. E ele não fala a respeito de uma coisa só, ele fala a respeito de tudo. Cara, tudo que tem de valor nesse mundo não tem nada em comparado com o amor de Deus, não tem nada em comparado com a palavra de Deus. A palavra de Deus está em primeiro lugar, ela é muito mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Ele diz que a palavra de Deus é muito melhor para ele do que qualquer outra coisa. É ela que traz a melhora de si, é ela que transforma a vida dele, não é o dinheiro. Gente, mesmo que os outros não creiam o que Davi falou, nós devemos crer. Nós devemos acreditar que a palavra de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que possa existir nesse mundo. A riqueza, gente, eu quero falar para vocês, ela é benéfica sim, em alguns aspectos. Eu não estou pregando aqui que nós temos que ser pobres e nós temos que viver uma vida michuruca, não, de forma alguma. Eu estou pregando que a palavra de Deus é mais importante que a riqueza, e eu estou falando de alguém que tinha riqueza. Pessoa que tinha tesouros, pessoa que era dono de nação, ele mandava, ele tinha o poder de matar e deixar vivo. O problema é quando nós começamos a querer guardar tesouros dessa vida. O problema é quando nós começamos a achar que tem coisas mais importantes que Deus. E aí o salmista está dizendo para nós que é muito mais recomendável nós guardar a lei de Deus do que qualquer outra coisa. É muito melhor nós guardarmos a nossa vida com Deus do que nós comprar uma mansão, uma casa, ter uma conta bancária gorda. É muito mais importante a palavra de Deus. E quem está falando isso não é um pobre que nem eu, gente, é Davi. A lei de Deus é muito mais importante para nós do que ouro, porque o ouro pode ser roubado, a palavra não. Quando nós conhecemos a palavra de Deus dentro do nosso coração, nada tira isso de dentro de nós, nada tira o nosso amor por Deus. O ouro pode criar asas, o dinheiro pode criar asas e ir embora. Nós podemos ser até traídos por causa desse dinheiro, mas a palavra de Deus permanece em nossos corações, permanece em nossa vida. O ouro e a prata pode ser útil para nós, gente.
até o momento da nossa morte. No momento em que nós deixamos esse corpo, no momento em que nós vestimos o paletó de madeira, nada mais adianta. Não existe mais fulano de tal, eu sou o fulano de tal, olha aqui o meu cartão, eu sou o presidente da república, eu sou o governador do estado, eu sou o embaixador não sei do quê. A princesa da Inglaterra. Eu sou a rainha da Inglaterra lá. Não existe, gente. No momento em que nós partimos dessa vida, nós vamos estar face a face com Deus. O que nós temos mandado lá para cima? É nesse momento que as promessas de Deus são mais importantes do que qualquer outra coisa. E nós precisamos entender, porque eu vejo pessoas e igrejas hoje firmando as suas vidas, firmando os seus caminhos nas promessas de Deus. Não é isso que nós devemos fazer. Nós temos que firmar os nossos caminhos na palavra de Deus, não nas promessas de Deus. Nós precisamos firmar os nossos caminhos na preciosa palavra de Deus, na poderosa palavra de Deus. As promessas são uma consequência daquilo que nós fizemos a respeito da palavra de Deus. Os cristãos verdadeiros reconhecem o valor da palavra de Deus, reconhecem o poder da palavra de Deus. E quando eles reconhecem a palavra de Deus, realmente eles expressam, verbalizam, ardorosamente, eles vão e falam para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Não apenas o seu testemunho, não apenas aquilo que a gente faz, mas a devoção a qual nós temos a Deus. A devoção, a palavra de Deus, a devoção é um sinal durável, permanente, e não pode ser destruído na vida da gente. Nós precisamos mudar, gente. Nós precisamos mostrar para a pessoa de verdade que a palavra de Deus para nós é muito mais importante do que ouro, é muito mais importante do que prata, é muito mais importante que a minha família, é muito mais importante que meus bens, é muito mais importante que disso, que qualquer outra coisa. Não se pode, gente, se suprir ou fazer desaparecer totalmente do coração de uma pessoa que aprende os estatutos de Deus. Quando nós conhecemos os estatutos de Deus, não some da nossa vida nunca mais. Nós somos cheios da palavra de Deus. Quando nós temos um valor superior, que é Cristo Jesus em nossas vidas, todas essas possessões terrenas deixam de ter valor para nós. A nossa certeza é que nós precisamos trilhar um caminho espiritual, uma marca. Somos marcados, a palavra de Deus para nós somos marcados com o Espírito Santo de Deus, pela infalível graça das Escrituras Sagradas. Os preceitos das Escrituras tornam-se preciosos para nós, tanto quanto as promessas. As promessas são importantes sim, mas os preceitos são muito mais preciosos do que isso. E eu começo a valorizar tudo que sai da boca de Deus. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a me apaixonar, porque aquela porção, ela traz para mim alegria. Sabe o quanto eu me alegro quando eu começo a falar a respeito da palavra de Deus, porque eu vejo que aquilo muda. E nós estamos vendo aqui, gente, que esse versículo que ele está falando agora, dizendo que é muito mais importante para mim a palavra de Deus do que ouro e milhares de peças de ouro, de prata. Não é à toa que ele está falando, mas ele está falando sazonado em cima de coisas. Ele está falando amadurecidamente a respeito de alguma coisa, experimentado na benevolência. Nós estamos vendo de uma sequência de versículos ao qual eu falei aqui, que nós estamos acabando a 9ª letra agora. Hoje é o último versículo da 9ª letra, que diz para nós que ele agradece a Deus porque Deus tratou ele bem. Nós vimos isso no versículo 65, onde ele diz que muitas coisas Deus tem me feito bem, como ele prometeu. E aí ele chega no 66 dizendo que o juízo de Deus é santo e é bom, e ele pede: me ensina, Senhor, a andar no conhecimento, pois eu
creio nos teus mandamentos. E aí ele passa para o 67 dizendo que antes de ser castigado ele andava desviado. Mas a palavra de Deus, as aflições trouxe ele para o lado da palavra de Deus, e depois ele repete isso no verso 71, e aí no 68 ele diz: tu és bom e sabe fazer o bem, e me ensina os teus decretos. A lei que aqui nós estamos vendo que a lei não é apenas boa, mas nós vemos que a lei é o melhor tesouro. Ela não é simplesmente boa, mas ela é o meu tesouro. Ela é muito mais importante do que ouro, muito mais importante do que prata, muito mais importante do que tudo que possa existir. É muito mais importante que qualquer tesouro que eu possa ter. Quem sabe um dia, gente, nós possamos declarar assim como Davi declarou. E dizer assim, de boca cheia: a lei da tua boca é melhor para mim do que milhares de ouro e de prata. Será que nós estamos em condição de dizer isso? Eu ainda não. Eu preciso abrir mão de muita coisa para poder chegar um dia e dizer isso. O salmista mostra nesse momento aqui as condições de uma pessoa que realmente é piedosa. Nesses 8 versículos que nós estamos acabando aqui, o 9º versículo, ele diz para nós que os piedosos vivem na mão de Deus, inclusive em meio das suas aflições. Nós estamos em condição de agradecer a Deus pelas aflições as quais nós temos passado. Os piedosos aprendem a viver os estatutos de Deus e se alegram. Será que nós temos nos alegrado nos estatutos de Deus e Ele tem sido muito mais importante do que qualquer outra coisa no nosso viver? Os piedosos preservam a disposição celestial, porque eles sabem que eles são pobres de espírito. O que fala para nós lá em Mateus: bem-aventurado aqueles que sabem que são pobres de espírito, porque esses verão a Deus. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo e dizer para Deus que nós somos totalmente pobres de espírito, ou seja, nós somos dependentes de Deus? Eu dependo de Ti, Senhor, para todas as coisas. Sabe aquele negócio da brinquedo que a gente fala, diz assim: eu não sei agora se eu caso ou compro uma bicicleta, também não sei. Vamos orar a Deus e vamos pedir para Deus, porque eu sou dependente de Deus em todas as coisas. Senhor, eu quero trocar de serviço, eu vou orar. Senhor, eu preciso trocar de serviço ou não? Qual é que é a Tua vontade para a minha vida? Ah, mas se eu sair desse local onde eu estou, eu vou lá para o outro ganhar muito mais. Mas será que a vontade de Deus é que tu ganhe mais ou que tu viva mais? Nós precisamos estar à disposição de Deus, não à disposição de Mamon. Eu não quero trocar de serviço para ganhar mais dinheiro, mas eu quero trocar de serviço se for a vontade de Deus, para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Porque quando eu conheço a palavra de Deus de verdade, para mim ela é muito mais importante que qualquer outra coisa. E quando ela é importante na minha vida, eu não vou ficar com ela guardada para mim, mas eu vou falar para as outras pessoas, porque é a coisa mais importante na minha vida. Eu não consigo ficar calado. Eu não consigo ficar calado porque eu tenho que falar a respeito desse amor que Deus derramou sobre mim. Porque as misericórdias, sabe o Salmo 136, que diz: as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor, as misericórdias do Senhor, e todas as coisas são as misericórdias do Senhor, e eu sou grato a Deus pelas misericórdias que Ele derramou na minha vida. Eu estou à disposição do Celeste, por causa que sou totalmente dependente de Deus. É isso que nós precisamos, é isso que os piedosos são. Senhor, faz-nos pessoas boas por intermédio da Tua palavra. Transforma o nosso viver pela Tua palavra.
Coloca em nosso coração desejo, ânsia de conhecer-te mais. Não deixa, Senhor, que nós nos percamos. Não deixa, Senhor, que nós vamos para um lado ou para o outro atrás de bens, atrás de dinheiro, atrás de milhares de ouro, de prata, de casas, carros, família, amigos, seguidores na internet. Lá sei eu. O que tem sido mais importante na nossa vida? Será que nós podemos ter a ambição? Será que nós podemos ter o desejo, a vontade de ler esse versículo? Dizer para Deus que melhor para mim é a lei da tua boca que inúmeras riquezas de ouro e de prata. Isso tem sido realidade na nossa vida ou tem sido uma poesia? Nós temos servido a Deus por conveniência ou temos servido a Deus porque Ele é Deus? Que nós possamos nessa semana ter no nosso coração esse desejo de olhar e refletir, olhar para dentro de nós e refletir como nós temos andado, o que nós temos feito, como nós precisamos nos portar diante da presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos transforme para um dia nós podermos dizer que a palavra dele é muito mais importante do que qualquer coisa nessa vida. E falar de verdade, não da boca para fora. Falar de verdade. Senhor, tu é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Se Deus mandasse que você vendesse tudo que tem e desse para os pobres, você o faria? Sabendo que amanhã tu não vai ter o que comer? Se Deus mandasse tu sair agora, eu quero que tu saia, assim como ele falou para Abraão. Abraão, sai da casa da tua parentela. Abraão não era uma pessoa qualquer. Abraão era uma pessoa rica. E ele diz, sai da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te falar. Ele falou para Pedro, Pedro, abandona as tuas redes de pesca, abandona o teu ganha-pão, abandona a tua vida e vem comigo ser pescador de homem. E ele abandonou. Ele falou para Mateus, Mateus, larga a tua vida de luxúria e riqueza e vem me seguir, vem sofrer comigo. E ele o fez. Ele falou para Paulo, Paulo, vem, porque agora tu vais sofrer por mim. E Paulo foi. Quando nós lemos o livro de Timóteo ali, que nós vemos Paulo falando a respeito dos seus últimos tempos, nós começamos a ver o quão maravilhoso foi a vida de Paulo. E não foi barbada não, ele sofreu bastante. Ele sofreu bastante. Porque Deus disse para ele assim, me agrada ver o teu sofrimento. Ele sofreu por amor ao Evangelho de Deus. E como eu estava falando a respeito, acho que foi no domingo que eu falei a respeito do Tertuliano, que quando o Tertuliano fala a frase, né, que é bastante conhecida dele, que diz o sangue dos cristãos serve de semente, o sangue dos mártires serve de semente, ou seja, quanto mais crentes eles matavam, mais crentes cresciam. Exatamente isso. No momento em que nós somos perseguidos, no momento em que nós abrimos mão da nossa vida, no momento em que nós fizemos a vontade de Deus, nós começamos a ver, as pessoas começam a ver o quão poderoso Deus é. Agora, no momento em que nós temos condição de satisfazer os nossos desejos, no momento em que nós temos condição de pagar a nossa comida, no momento em que nós temos condição de viver a nossa vida, tendo segurança, tendo médicos, tendo tudo que nós conseguimos pagar, gente, isso não precisamos de Deus. E agora, no momento em que nós entregamos tudo, eu vou abrir mão de tudo e vou entregar nas tuas mãos, e tu faça a tua vontade, e nós vivermos na dependência de Deus, aí sim, nós vamos ver o quão maravilhoso Deus é para a nossa vida. Amém? Que
Que Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos mudar os nossos pensamentos a respeito da palavra de Deus, que nós possamos ter essa palavra de Deus como o principal do nosso viver. Abandonemos dinheiro, abandonemos casa, abandonemos todas as coisas e vivamos a palavra de Deus de verdade. Gente, eu não estou dizendo para ninguém vender casa e dar para os pobres, tá? Pelo amor de Deus. Não é isso que nós estamos falando. O que eu estou falando é que não amem os bens, amem a Deus em primeiro lugar. Amém. Tem algumas orações, né, Dilce? Tem. Vou virar para ti, daí tu fala, não vai, não quer vir, ela não quer que vire. Vamos orar pela Elaine, pela Emanuele, orar pelo Ministério Restaurar, pelo Jorjão, o Patrick, filho do Léo e da Kate, orar pela Jéssica, que está no hospital, a princípio com suspeita de infarto, o pai da Kate, para que Deus faça o que for melhor na vida dele, e Amém. pela Lu, mãe do Vinícius. Amém. Vamos fazer todas essas orações então e que Deus abençoe a nossa vida. Domingo nós estamos aqui de novo, continuando o nosso livro de João. E aí na semana que vem nós vamos fazer a introdução à 10ª letra, né? É Iod, a letra Iod. Semana que vem nós vamos começar a letra Iod. Dilson, faz uma oração então, daí já ora por essas orações e entrega o nosso culto. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens nos dado, por tudo que tu tens nos ensinado e nos mostrado, Pai. Ó Pai amado, queremos colocar nas tuas mãos, Pai. Sei que tu já estás providenciando cada pedido que foi feito nesta noite, cada nome que foi citado nesta noite, Pai. Amém. Mas estou aqui, Senhor, estamos todos nós aqui, Senhor, para retificar esses pedidos de oração, Pai. Pois sabemos o quão importante é entregar nas tuas mãos as nossas vidas e a daqueles que vêm pedido, Senhor, que oremos por eles. Te peço, Senhor, pela minha família, pela minha casa, que tu nos dê cada vez mais sabedoria e vontade, Senhor, de falar do teu amor e da tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo culto de hoje, que seja, Senhor, de grande aprendizado para todos nós, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês e até domingo. Amém.